Marcelo Freixo, presidente da Embratur, está com a gente aqui, Datenão. Traíra e grama tem em todo lugar, né? Vocês esperam eu não trabalhar para colocar o Freixo, que é meu irmão, camarada, e que eu adoro pra caramba e que gosta demais. Aí, quando eu não trabalho, convidam o Marcelo para dar entrevista. Que aqui. é isso, rapaz, não brinca não. Esses caras estão querendo tomar o meu lugar. Isso é que nem política. O que tem de traíra na política tem também no rádio e na televisão. Marcelo, em primeiro lugar, bom dia. Eu liguei pro Marcelo no meio da viagem. Eu estava viajando, aliás, a viagem foi uma porcaria. Eu voltei mal, tô levando minha mulher no médico que voltou mal também. Os caras não falam a sua língua, você é obrigado a falar a língua deles, aí ninguém entende o que você fala. Te tratam mal na maioria das vezes. Por isso que eu aconselhei, falei, Marcelo, crie uma campanha, viaje pelo Brasil, conheça o seu país. Antes de conhecer qualquer outro lugar, conheça o Brasil. Se precisar, eu faço uma campanha de graça para você, e acho que outras pessoas deviam fazer, incentivando o turismo dentro do Brasil, atraindo o estrangeiro, que já aumentou a participação do turismo internacional no Brasil, criando mais condições de segurança, ninguém recebe como brasileiro. Ninguém recebe como brasileiro. Eu fui num dia num restaurante, num navio, que dizem que é o maior navio do mundo, uma coisa chata, baranga pra caramba. Fui nesse navio, marquei a reserva 5 horas da tarde. Tá? 5 horas da tarde não tinha ninguém no restaurante. 4 horas da tarde não havia ninguém no restaurante. Eu chamei o rapaz lá, falei, meu amigo, é o seguinte, eu posso sentar aqui na parte de fora, já que não tem ninguém, eu tenho reserva para 5 horas. Será 4h30, hein? Meia hora antes. O cara falou, não. E ele estava com a porta aberta no restaurante. O senhor marcou às 5, o senhor vem às 5. Eu, como sou um cara que eu respeito as regras, é evidente que eu sentei no lugar que ele mandou eu não sentar. Eu fui lá e sentei. Entendeu? Porque não tinha ninguém lá, pô. Não estava atrapalhando ninguém. Aí sabe o que o cara fez? Fechou a porta do restaurante na minha cara. Estava aberta a porta. Fechou. E eu tinha reserva 5. Eu levantei com aquela falta de educação que me é peculiar. Falei, você vai abrir a porta aí, cara. Você fechou a porta na cara da minha mulher. Você vai ter que abrir a porta, eu não estou atrapalhando ninguém. Mas a privacidade do restaurante, que privacidade? Não tem ninguém aí dentro, cara. Não tem ninguém aí nem aqui fora. Aí o cara, depois da minha educação, que eu estudei na Sorbonne, que nem o Fernando Henrique, foi lá e abriu a porta do raio do restaurante, que era brincadeira você fechar a porta. Não na minha cara, na casa da minha esposa, pô. Entendeu? Aqui no Brasil, você chega meia hora antes de abrir o restaurante, o cara convida você a entrar, a tomar um caldinho, toca cavaquinho, te recebe bem pra caramba, entendeu? Isso a gente deve incentivar. Viagem pelo Brasil. Eu já dei a dica pro Marcelo, liguei pro Marcelo no meio da viagem e acho que deve ser feito isso, porque não tem ninguém que recebe melhor que o brasileiro. Isso aí eu não abro mão de dizer. Marcelo, bom dia, Marcelo. Bom dia, Datena. Bom falar com você. Achei que você fosse estar aqui no programa hoje. Bom dia, Agostinho. Prazer imenso estar com vocês aqui de novo. Não, eu só fiz questão de participar exatamente porque eu sabia que era você. Eu estou aqui na Marginal levando a minha esposa no Hospital Sírio-Libanês fazer uma consulta, porque a gente teve alguns probleminhas da viagem. Mas eu fiz questão só de te dar um abraço. É evidente que o Agostinho tem uma capacidade enorme de tocar o programa aí com os profissionais da Rádio Bandeirantes. Mas vamos marcar uma próxima conversa, tá bom, Marcelo? Vamos, cuida da sua saúde que a gente quer ver você bem. Só quero fazer uma perguntinha que não tem nada a ver, mas você é um político muito respeitado. O que é que você achou dessa ação na casa do presidente Jair Bolsonaro e da prisão de 6 pessoas ontem? Você é um político muito respeitado no âmbito nacional e a sua opinião é fundamental. E eu já vou me embora, porque senão vou chegar atrasado. Um abraço grande, Marcelo. Um abraço, amigo. Obrigado pelo carinho de sempre. Olha, Agostinho, essa ação ontem da Polícia Federal, né, na casa do ex-presidente e também na casa de outras
pessoas na prefeitura de Caxias. Caxias é uma cidade importante da região metropolitana do Rio de Janeiro, né? É o maior município da chamada Baixada Fluminense, né? É uma investigação muito séria, né? Porque você tem ali uma fraude no cartão de vacinação e de várias pessoas envolvendo um município, envolvendo uma secretaria. É uma fraude no SUS, na estrutura do SUS, é uma fraude na Secretaria Municipal de Caxias, uma fraude em que tem a participação, isso será investigado qual o grau de participação, de um ex-presidente da República, do seu ajudante de ordens, e uma fraude que possibilitou, inclusive, uma ilegalidade frente a outro país. Porque você estar com o cartão, Agostinho, de vacinação fraudado permite você ter acesso a outro país indevidamente. Isso feito por um presidente da República. Então, a saúde pública é algo muito sério. A gente está saindo de uma pandemia, né, onde todos nós perdemos alguém que nós amamos durante a pandemia. Então, crime contra a saúde pública é gravíssimo em qualquer circunstância. Cometido num governo, né, ou por pessoas que estavam no governo, no momento de uma pandemia onde a gente perdeu 700 mil vidas, né, ou quase 700 mil vidas, é muito sério, é muito grave. O Brasil, Agostinho, você vai lembrar disso na sua infância, na minha infância, a gente tem um país que foi referência de campanhas de vacinação. Nós erradicamos diversas doenças por conta de uma eficiente campanha de vacinação. E você teve, na verdade, uma campanha contra a vacina, feita no governo passado. Há um movimento político brasileiro contra a vacina, contra a ciência, e que a consequência é ser contra a vida. Então, quando você pega uma fraude no cartão de vacinação, esse não é um problema individual. Isso não é alguém que queira ou não queira tomar uma vacina. Isso está num contexto muito maior e é um crime muito grave, principalmente quando envolve uma criança que não teve o direito ali de escolher, né? Fraudar uma carteira de vacinação de uma criança é um agravante muito sério nessa formação de quadrilha investigada pela Polícia Federal. É isso mesmo, Freixo, tem toda a razão. Aliás, a gente está vivendo as sequelas disso ainda, né? Para além das mortes, das perdas, das consequências na vida das pessoas que sobreviveram, né? Porque tem muita gente com problemas ainda, né? Como consequência da Covid. Você tem ainda nas campanhas... Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro não está diferente. O nível de adesão à campanha de vacinação da Bivalente está baixíssimo. Baixíssimo. Então tem gente ainda resistindo ao fato que é o óbvio, que a vacina salva mesmo, né? E só para a gente detalhar um pouco mais esse envolvimento aí do Rio de Janeiro nesse esquema criminoso, você vê, a gente viveu na Baixada Fluminense em particular, que você conhece tão bem, Freixo, problemas durante o processo de vacinação, pessoas esperando por horas e mais horas, pessoas que não conseguiram ter a vacinação no tempo adequado, e agora você vê, entre os citados pela Polícia Federal, está um ex-secretário de Saúde, né? Então, consta que ele teria interferido, colocado dados por mais de 60 vezes no sistema SUS. Então, eu sou capaz de imaginar que talvez o número de adulterações de carteirinhas de vacinação seja muito maior do que esse que apareceu ontem, né, Freixo? Eu também acho, é muito bem lembrado por ti, Agostinho. Foram inúmeras reportagens de TV no município de Caxias, né, que é um enorme município, é o mais importante, o maior município da Baixada Fluminense, uma população trabalhadora, uma população que enfrenta muita diversidade ali no município, com problemas de transporte, né? Eram filas e filas. A matéria sobre a questão da saúde em Caxias era permanente. Vocês fizeram várias matérias. Então, assim, escândalo atrás de escândalo. Aí agora você saber que houve fraude na carteira de vacinação, que houve fraude no controle da vacina, feito no mesmo município de Caxias, isso é muito sério. E saber que isso está envolvido, né, com o presidente da República. O presidente supostamente teria sido vacinado em Caxias, o que evidentemente não foi, né? E consta ali, então, fraudou. Não é só ele não tomar a vacina, ele desestimular a vacina, ele desestimular a saúde, desestimular a ciência. É fraude, é corrupção, né? E isso tem um preço muito alto para essa população que está no dia a dia ali, já sofrendo com a ausência de médico, com a dificuldade de ser atendida, né? Enfim, é muito grave. A gente espera que a Polícia Federal consiga chegar
a um esclarecimento máximo do que realmente aconteceu ali. É isso, Freixo. E tem uma coisa que, bom, todo esse esquema, toda essa história parece que não tem fim mais, né? Um pesadelo que não tem fim mais. Quando você imagina que já fizeram tudo que não podiam fazer, aparece mais. Porque tem uma coisa que pode parecer menor, mas a mim me incomoda demais, que é perceber, você tem o negacionismo, que é criminoso, que é assassino, mas mesmo assim, alguns desses negacionistas que induziram outras pessoas a não se vacinar, esses comandaram esse discurso falso, mentiroso, são negacionistas até o momento em que isso não obstrui a necessidade deles de viajar, por exemplo. Então, quando o negacionismo dele criou um empecilho para que ele pudesse viajar, encontrar alternativa fácil, que é adulterar, criar uma carteira falsa de vacinação. Quer dizer, nem segurar a bronca do negacionismo eles seguraram, né? Nem isso. Essa dignidade, se é que dá para falar em dignidade dentro do negacionismo, nem isso eles tiveram, né, Freixo? Não, é inacreditável. Eu fico pensando, sabe, Agostinho, assim, eu realmente tem horas que a gente acha que já viu de tudo, né? E aí a gente é surpreendido. Como é que um presidente da República quer viajar, não toma vacina e resolve fraudar o seu cartão de vacinação? E acha assim, ninguém vai descobrir, ninguém vai saber. Aí vai viajar com a filha, frauda o cartão de vacinação da filha de uma criança. Diz que a criança tomou vacina e que ela não tomou. Olha o tamanho dessa gravidade. Você imagina um pai fazer isso com o filho. Eu preciso viajar com você, eu vou dizer que você tomou a vacina, que você na verdade não tomou. Isso é um nível de irresponsabilidade, isso é um nível criminoso assustador. Isso vindo de qualquer pessoa seria muito grave. Isso vindo de uma pessoa que ocupou a presidência da República é inacreditável. Porque nós somos responsáveis pelo lugar que a gente quer ocupar. Agostinho, você quando vai para um papel de destaque no jornalismo, você fez uma escolha. Você quer ser jornalista, você tem uma exposição, você tem uma profissão. Você é responsável pela sua escolha. A sua atitude, as consequências das suas atitudes serão compatíveis com as suas escolhas. Né? O grau de cobrança sobre você, que é uma figura pública, sobre mim, né, que eu sou uma figura pública, elas vão ser maiores, porque nós escolhemos ser pessoas públicas. Uma pessoa que é presidente da República tem que minimamente saber o tamanho do seu cargo. Como é que faz? Qualquer cidadão que fraudasse um cartão de vacinação seria muito grave. Alguém que ocupou a presidência da República fazer isso, ele tem que responder pelo tamanho do crime diante do tamanho do cargo que ele ocupou. É isso. E só para a gente encerrar essa nossa conversa, nesse caso da adulteração das carteirinhas, né? Porque a gente vai falar sobre outro caso escabroso também da Marielle Franco, porque a polícia atirou no que viu e parece que acertou no que não viu, né? Mas tá com pinta, né, Freixo, de que houve adulteração, pelo fato material apresentado pela Polícia Federal, então tá comprovada a adulteração, tá comprovada a participação efetiva do ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro, o Mauro Cid Barbosa. Agora tá pintando, não sei, né? Tudo leva a crer que vão dizer, não, mas o presidente não sabia. Ele não sabia, ele não pediu para ninguém fazer, e ele também disse que ele não usou, que não pediram para ele a carteirinha quando ele embarcou para os Estados Unidos. Olha, é o seguinte, né, Freixo? Vai ser duro, né? Convencer alguém de que o ajudante de ordem fez tudo da cabeça dele, né? Ô, Agostinho, o nome do cargo é ajudante de ordem, né? Não é o definidor de ordem. Ele ajuda na ordem, a ordem não é dele. Isso está no nome do cargo. Isso está no nome da sua função. E se você pegar o perfil do ajudante de ordem, era uma pessoa que prestou serviços, né, de obediência, né, com um nível, inclusive, muito, na minha opinião, exagerado, quase de servidão, ao presidente da República. Você imaginar que um ajudante de ordem fraudou o cartão de vacinação do presidente, da filha do presidente, sem que ele soubesse, e ele viaja, se utiliza do cartão, sem perceber que o cartão estava fraudado, olha, há limite para o que esperam da nossa ingenuidade, né? Não exagera também, né? Não vamos também forçar demais. Estamos conversando com Marcelo Freixo, que é presidente da Embratur, ex-deputado pelo Rio de Janeiro, foi candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro também e presidiu, como deputado, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
num trabalho que contou com a participação da ex-vereadora Marielle Franco. E como a gente viu ontem, ontem foi um dia assustador mesmo, e para além de tudo que se falou sobre a adulteração da carteirinha de vacinação, surgiu uma informação sobre o caso da morte da Marielle Franco, que já completou 5 anos. Foi em março de 2018, ela foi assassinada ao lado do motorista Anderson Gomes, a tiros, no centro do Rio de Janeiro, e até agora não se sabe ainda, a polícia, depois de idas e vindas, uma má vontade danada da polícia do Rio de Janeiro, claramente, né? Não conseguiram ainda chegar aos mentores, ao quem planejou e por que foi planejada e executada a morte da Marielle Franco. E ontem, grosso modo, para quem não acompanhou, um dos presos envolvidos nesse esquema de adulteração de carteirinha de vacinação é o ex-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, PL do Rio de Janeiro, Ailton Barros, militar da reserva, que numa conversa sobre essa história aí da adulteração das carteirinhas, disse, e a polícia tem esse material, disse o Ailton Barros que ele sabe quem mandou matar a Marielle Franco. Até chegou a citar o ex-vereador do Rio também, Marcelo Siciliano, que em um dado momento aí foi indicado como sendo o mentor da história, mas a polícia já sabe que não é verdade. Então o Ailton Barros fala, não, ele é bucha, dizendo que o Siciliano foi só indicado para confundir a investigação, mas o que é relevante aí é que ele diz com todas as letras, Freixo, esse Ailton Barros, que ele sabe quem mandou matar a Marielle Franco. Bom, você, por dever de ofício, por ser uma pessoa do Rio de Janeiro, conviveu de alguma forma, enfim, com essa gente toda aqui, que são nomes que para nós são desconhecidos, mas que mostram um submundo aí bem assustador mesmo. Agora, o que há de importante nisso tudo é que, quem sabe, surge uma luz aí para definitivamente se descobrir quem foi que mandou matar a Marielle, né, Freixo? Não, é isso, Agostinho. Só para a gente contextualizar para quem está nos assistindo, é tudo muito esdrúxulo, né? Eu, de manhã cedo, tomei um susto e demorei um pouco a entender, né? Porque era uma ação, era uma notícia sobre mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro, falsificação de carteira de vacinação, isso envolvia o município de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, e de repente o caso Marielle. Eu falei, mas olha, o que uma coisa tem... Eu demorei a entender. O que uma coisa tem a ver com a outra? Porque, a princípio, não faz muito sentido, né? E aí eu fui entender que este senhor Ailton, né, investigado também nesse processo, ele estava numa conversa com o ajudante de ordem, e essa conversa foi detectada pela Polícia Federal, e na conversa entre o ajudante de ordem e esse senhor, né, da reserva, o Ailton, ele defende o ex-vereador Marcelo Siciliano, que também é investigado, teria participado, esse é o vínculo, né? Ele participou desse processo de adulteração do cartão de vacinação de dezenas de pessoas, que é, enfim, inacreditável. E esse Marcelo Siciliano, que nada tem a ver com o André Siciliano, que foi presidente da Assembleia Legislativa, só porque não é um nome comum e é bom a gente esclarecer. Não são sequer parentes. O Siciliano é escrito, inclusive, de maneira diferente, um é com C, outro é com S. Mas, enfim, esse Marcelo Siciliano, que foi vereador, já foi investigado como uma pessoa de possível relação com o caso Marielle. Essa versão foi, segundo me consta, descartada. Ele estaria também envolvido, ou seja, tem gente que insiste no crime, né? Ele estaria também envolvido agora, né, nessa história do cartão em Caxias, e ele tem vontade, ele quer viajar para os Estados Unidos, ele não consegue o visto. Essa é a história, só para quem está assistindo entender. Por que isso surgiu? Ele não consegue o visto, né, no consulado americano, por causa da investigação do caso Marielle. Este Ailton, conversando com o Cid, conversando com o ajudante de ordem, fala, não, sobre esse caso Marielle, ele é bucha, ou seja, ele é inocente. Eu, inclusive, aí ele diz, o Ailton, eu, inclusive, sei quem matou. Ele diz isso na conversa. E aí, ou seja, o caso Marielle não tinha nada a ver com esse negócio. Mas para defender alguém que já foi investigado e consta nos autos, e que quer um visto para os Estados Unidos, ele diz isso. Bom, Augustinho, ele pode não saber de nada e está dizendo isso para defender um comparsa, defender um amigo, né? E está falando demais. No Rio de Janeiro tem muita gente que fala demais. Pode ser, como a gente diz no Rio, um fanfarrão, sem ter nenhuma notícia. É bem provável que seja isso.
mas pode não ser. O que tem que ser feito? A polícia tem que investigar. E ontem mesmo, a notícia que eu tenho é que a Polícia Federal já estava interrogando este senhor sobre o caso Marielle, porque já que você está aqui dizendo que você sabe, então diga o que você sabe. A Polícia Federal evidentemente não vai deixar passar. A Polícia Federal está no caso da Marielle, né? Você tem um grupo hoje da Polícia Federal investigando o caso Marielle, retomando esse caso Marielle. Ainda bem que a Polícia Federal, com gente muito competente, está fazendo isso e, sem dúvida alguma, vai interrogar e vai buscar saber se existe algum sentido nesta afirmação ou se era uma afirmação sem lastro com a realidade, né? Sim. Agora, assim, para além de tudo, né, que está claro, esse submundo mesmo, você imagina só, né, uma pessoa fala para o ajudante de ordem, a pessoa talvez mais próxima do presidente na época, fala, eu sei quem matou uma pessoa, e fica por aí mesmo. Fica por aí mesmo. Exatamente. Não é? Isso é um negócio maluco, né, Freixo? Não, isso é inaceitável. Você imaginar que o ajudante de ordem, que é uma pessoa, que é um oficial da segurança pública, escuta alguém dizer, eu sei quem matou, um caso que teve, talvez tenha sido o caso da maior repercussão da segurança pública dos últimos anos da história do Brasil, e essa pessoa se cala, e essa pessoa não pergunta nada e não faz nada, e não toma nenhuma providência, né? Ou seja, ele pode conviver com essa informação, ele prevaricou como um agente da segurança pública. É mais um crime cometido por esse grupo, por essas pessoas. Sabe, bom, estamos conversando com o Marcelo Freixo aqui no Manhã Bandeirantes. Eu tive no Rio de Janeiro algumas vezes, poucas vezes, mas tive durante o período anterior à eleição do presidente Bolsonaro. E o Brasil é muito grande, né, Freixo? E é difícil você conhecer a realidade mais profunda de cada região. Quando eu comecei a conversar com gente, tal, nos dias que antecediam a eleição, depois do dia da eleição, o dia seguinte e tal, e conversando com colegas jornalistas, com outras pessoas e tal, esses nomes que estão aparecendo agora, que para nós eram absolutamente desconhecidos, o Brasil não conhecia essa gente toda, E aí foram me dizendo, olha, fica atento para esse nome aqui, porque eles ganhariam a projeção nacional natural pelo fato do presidente Bolsonaro ter sido eleito. Então eram figuras regionais, que tinham uma interferência regional importante, enfim, mas mais localizado. E que depois foram ganhando dimensão enorme. Mesmo sem ter muitos detalhes, estava evidente para mim, no primeiro dia depois da eleição do presidente Bolsonaro, que alguns nomes surgiriam e surgiriam de forma nacional, não por feitos heróicos, não por feitos importantes, relevantes, mas por causa desse submundo que, infelizmente, é uma realidade no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, né, Freixo? Você tem toda a razão e não é bom, né, a gente chegar a essa conclusão, né? O Rio de Janeiro é um lugar extraordinário. Eu sou muito apaixonado pela cidade, pelo estado do Rio. Minha vida inteira, tudo que eu tenho eu devo ao Rio de Janeiro, consegui no Rio de Janeiro. Né, comecei a trabalhar com 15 anos, estudei, realizei meus sonhos no Rio de Janeiro, minha família é toda do Rio de Janeiro, é um dos lugares mais bonitos do mundo, continua sendo o cartão postal brasileiro. Quando o mundo quer vir ao Brasil, olha primeiro para o Rio de Janeiro, a gente sabe disso. Né? Tem um povo extraordinário, uma cultura extraordinária, a gente precisa sempre falar isso. Agora, o Rio vive uma crise institucional muito séria, né? E você sabe, conversando com o porteiro do meu prédio no Rio de Janeiro, ele me dizia uma coisa que eu achei muito importante, né? Ele falou, olha, às vezes você não vê ninguém respeitar nada no Rio de Janeiro, né? Assim, moto passa de qualquer maneira, carro entra na contramão. Tem horas que você fala assim, como diz um amigo meu, a gente sempre busca uma zona de conforto na vida, né? No Rio você busca um conforto na zona. Né? Então é um pouco invertido essa história, né? E a gente vai naturalizando certas coisas em relação ao Rio de Janeiro, né? Essa mistura, né, de crime, polícia, política, território, isso que a gente vai achando que é normal e que não é normal, né? O Rio desenvolveu uma coisa nos últimos tempos, né, que é crime, território e política. Crime, território e política. Em nenhum outro lugar do Brasil teve esta mistura tão danosa como teve no Rio de Janeiro. Não estou dizendo que exista só no Rio, mas o grau que atingiu no Rio de Janeiro isso é muito grave, e isso é uma ameaça à democracia, porque isso elege gente.
elege governador, elege senador, elege vereador, elege deputado, né? Isso vai elege prefeitos. E você vai tendo a aproximação do crime com a política, com o território, e a democracia vai minguando, a democracia vai se tornando menos expressiva, menos sólida, e as instituições todas vão sendo contaminadas. São 5 governadores presos, e não é à toa, que é exatamente neste Rio de Janeiro, contaminado por isso, que surge este bolsonarismo, esta maneira de tocar a política. Né? Não é à toa, não é coincidência que não surgiu em outro lugar. Não estou dizendo que a expressão eleitoral do Bolsonaro seja só no Rio, não é. É no Brasil inteiro, quase ganhou uma eleição, né? Assim, uma eleição quase que empatou, né? O presidente Lula ganhou por uma diferença muito pequena, isso nacionalizou, mas há raízes no Rio de Janeiro que remetem a isso que a gente está assistindo agora, né? Onde o crime, o território e essa política que atende a interesses privados e não públicos se aprofundou demais. A gente não pode desistir do Rio, porque desistir do Rio é desistir do Brasil, mas a gente precisa ter o pé no chão e conseguir falar o que realmente está acontecendo lá. É isso, e só pela oportunidade, né? Você falou dos governadores, é uma sina, né? É uma coisa terrível essa sequência, né? Tem que ter fim isso, tem que ter fim. E quando a gente fala em ter fim, não quer dizer absolver bandido, né? É eleger gente que não seja criminosa, é isso, é o básico, né? Agora, a propósito disso, como é que você está vendo a situação do ex-governador Sérgio Cabral aí, essa situação que veio na esteira, já se sabia que ia acontecer mesmo, né? Quando uma investigação é mal feita, e foi muito mal feita em alguns casos, pela Lava Jato, você acaba, no limite, beneficiando lá na frente, mesmo que demore um pouco, o criminoso, né? Você faz uma investigação mal feita, deixa um monte de brecha, a defesa dessa gente normalmente é competente e vai agindo para descaracterizar os crimes e depois acabar absolvendo o criminoso. Porque assim, a gente sai de duas situações que são críticas, né? A condenação de um governador por crime e depois a absolvição dele ou a anulação da condenação porque a investigação foi mal feita. A gente tá ruim nos dois lados, né, Freixo? Você tem toda a razão. Primeiro que a gente jamais vai defender que alguém não tenha direito de defesa. Isso é o princípio da democracia. A gente está do lado da democracia. E na democracia todo mundo tem direito de defesa. Como o Estado tem o dever da investigação. Né? É preciso combater o crime com qualidade no combate ao crime. Por isso que você tem que ter uma polícia bem equipada, por isso que você tem que ter uma polícia bem treinada, por isso que você tem uma polícia que defenda a lei. A polícia não pode ser justiceira, a polícia não pode ser vingativa, a polícia tem que agir dentro da lei com técnica e com capacidade de investigação. Você precisa ter um Ministério Público realmente independente, com característica técnica, e um judiciário que, enfim, atenda àquilo que determina a Constituição. Eu fui o principal opositor ao governo Sérgio Cabral, aos governos, né? Sérgio Cabral, eu era deputado estadual na época, boa parte das denúncias eu fui um dos primeiros a fazer, né? Inclusive a primeira denúncia fui eu que fiz como deputado estadual. Agora, é claro que eu jamais vou defender uma investigação mal feita, jamais vou defender que provas sejam forjadas. Eu acho que havia uma farta condição de provar os crimes cometidos no governo Sérgio Cabral. Farta condição de provar isso, não foram poucas. E foram muitas as condenações. Agora, qualquer investigação mal feita e qualquer condenação fruto de uma investigação mal feita precisa ser corrigido para o bem da democracia, e isso não pode depender do réu. Né? Não é o réu A ou o réu B que tem que definir. Isso é um princípio da democracia. É isso aí. Então, o que vale para pau que bate em Chico, bate em Francisco. Marcelo Freixo, foi um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Você viu, o Datena já intimou, hein? Então vai ter que voltar aqui logo. O Datena ficou fora hoje por motivos de força maior, tá levando a Matilde lá para um check-up tranquilo, vai dar tudo certo se Deus quiser, mas você volta logo, tá bom, Freixo? Foi um prazer mais uma vez ter você aqui com a gente.